Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Capítulo 5. Limitações e Virtudes. Todos nós temos limitações e, como é natural, não gostamos delas. Quer sejam limitações físicas ou intelectuais, quer sejam faltas de aptidão, de graça, de jeito, etc. Talvez você pergunte: que tem a ver as limitações com as virtudes? Responderei: muito. Primeiro, porque as confundimos facilmente com defeitos. Dos defeitos, nós somos responsáveis. Das limitações, não. Por isso, deveríamos corrigir os defeitos e aceitar humildemente as limitações que não podemos eliminar. Mas, como você sabe, não é fácil lidar com as limitações, porque elas nos humilham, nos revoltam até. Para conviver com elas precisamos de virtudes, e às vezes de virtudes bem grandes. Vamos ver 4 atitudes virtuosas que são necessárias para isso. Primeira, a aceitação. Só vai conviver bem com as suas limitações aquele que as aceitar serenamente, como parte da sua vida com a qual tem que contar. Por outras palavras, se for humilde, se souber aceitar a realidade, se souber agradecer a Deus os dons recebidos, muito maiores que as limitações, e confiar nele. Ser humilde não é ser coitadinho. Isso seria ter complexo, coisa de psiquiatra, complexo de gordo, de baixo, de aleijado, de gago, de antipática, de feia. A humildade é a verdade aceita com objetividade e fé. Essa virtude diz ao coração: Deus te ama, Deus sabe que você é assim, que não tem todas as qualidades e capacidades que talvez desejaria possuir, mas Ele lhe deu, se você souber enxergar, multidão de bens e potencialidades que podem fazer de sua vida uma realização fantástica. Talvez diga: será? Olhe, comece a dar graças a Deus por tudo que lhe deu de bom, e os olhos do coração se lhe abrirão. Segunda, superar o que for possível superar. Existem, como sabe, limitações superáveis com um bom tratamento médico, cirúrgico, psicológico, etc. Por exemplo, a miopia, a obesidade, a gagueira, a timidez. Outras, como sabe, não podem ser eliminadas, têm que ser enfrentadas e dar a volta por cima, evitando entregar os pontos por causa delas, e isso só pode ser feito praticando virtudes. Já ouviu falar em Helen Keller? Nascida no Alabama em 1880, ficou totalmente cega e surda em decorrência de uma doença manifestada aos 19 meses de idade. A genialidade da educadora Anne Sullivan conseguiu o milagre de que Helen falasse inglês, francês, latim e alemão, chegasse a obter o título de bacharel em filosofia e se tornasse uma célebre escritora, autora de 9 livros e conferencista internacional, dedicada a um trabalho infatigável em favor dos portadores de deficiência. No Brasil, foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Morreu aos 87 anos. Se você tem complexo de limitado, guarde essas frases de Helen Keller. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. A felicidade não é alcançada por meio de gratidão pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Que virtudes você vê aí? Sem dúvida, coragem, magnanimidade, tenacidade, esforço sacrificado, espírito de serviço, solidariedade, esperança. Talvez você conheça outro exemplo, que também vou lembrar. Refiro-me a São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Habituado a trabalhar no campo e nada culto,
percebeu que Deus o chamava a ser sacerdote. Foi grande a sua dificuldade em seguir os estudos eclesiásticos. Graças à bondade e à paciência do velho pároco de Balley, que foi seu preceptor, conseguiu penosamente chegar ao término do curso e se ordenar padre em 1815. Como era considerado de pouca valia, foi encaminhado pelo bispo para uma paróquia insignificante da diocese de Lyon, o povoado de Ars. Após anos sem pároco, a aldeia estava espiritualmente gelada. Em pouco tempo, graças à sua vida de intensa oração e penitência, ao seu esforço de estudo, à sua dedicação heróica ao atendimento de todos, visitando-os, passando até 12 horas diárias ou mais no confessionário, alcançou de Deus que o povo de Ars se tornasse católico fervoroso. Sua fama transcendeu e começaram a acorrer para Ars verdadeiras multidões de toda a França, de outros países da Europa e até do outro lado do Atlântico, para ouvir os sermões daquele padre rural, emagrecido pelos jejuns, para conversar-se com ele e pedir-lhe conselho. São João Vianney podia ter dito: coitado de mim, sou um pobre homem, um ignorante. Ele dizia isso de si mesmo. Não sou brilhante quando prego, não sou doutor em teologia. E contentar-se com ir tocando a burocracia paroquial. Mas teve fé, teve amor, teve constância, foi forte, teve zelo, teve caridade ardente, teve virtudes. E aquele pobre padrezinho de aldeia é hoje o padroeiro de todos os párocos do mundo. Terceira, ter fé nas pequenas possibilidades. Vou lembrar 2 exemplos que falam por si sós. O monge agostiniano alemão Gregor Johannes Mendel, 1847, é reconhecido mundialmente como o pai da genética. Biólogo apaixonado pela pesquisa, não conseguiu trabalhar na universidade alemã. Podia ter desistido, mas não o fez. Paciente, alegremente, discretamente, escolheu um cantinho do jardim do mosteiro agostiniano de Brunn e lá, numa pequena horta, começou a fazer as suas experiências com ervilhas. Dessas experiências, que duraram anos, nasceram as famosas Leis de Mendel, origem e referência obrigatória de toda a ciência genética. Quando lamentamos de maneira estéril as nossas limitações, talvez esqueçamos que sempre temos uma horta de Mendel descuidada, deixada às urtigas. A fé e o idealismo podem descobrir-nos essa horta no campo familiar, religioso, profissional ou social. Só o idealismo e as virtudes da responsabilidade, da laboriosidade, da persistência, da luta esforçada a farão florescer e dar fruto. Outro exemplo, São João da Cruz. Uma perseguição injusta o arrastou para um cárcere imundo. Todos os dias era chicoteado e insultado, mal comia, suportava frios e calores estarrecedores. Para ler um livro de oração, tinha que erguer-se nas pontas dos pés sobre um banquinho e apanhar um filete de luz que se infiltrava por um buraco no teto. Pois bem, foi nesses meses de prisão, num cubículo infecto, que ganhou o perfeito desprendimento, alcançou um grau indescritível de união com Deus e compôs, inundado de paz, a noite escura da alma e o cântico espiritual, obras que são consideradas 2 dos cumes mais altos da mística cristã. E, uma vez acabada a terrível provação, quando se referia aos seus torturadores, chamava-os com sincero agradecimento os meus benfeitores. Percebe? Por mais limitações que tenha, um cristão pode viver todas as virtudes, tornar-se um santo e irradiar mais bem no mundo do que os personagens que ganham mais destaque nas páginas dos jornais. Quarta, descobrir o sentido vocacional
das limitações. Cometem um erro terrível aqueles que, por sofrer uma limitação mais séria, julgam que a sua vida não tem valor e caem no que São José Maria chamava a mística do Oxalá. Perdem-se na amargura de imaginar o que poderiam ter sido se não tivessem aquela desgraça. Oxalá não fosse doente, oxalá tivesse forças para trabalhar como fulano, oxalá não tivesse essa incapacidade para o estudo. Com essas nostalgias, com esse mundo interior de inveja e lamentos, perdem as virtudes porque não as praticam e perdem a vida. No entanto, é somente na vida real onde podemos descobrir a vontade de Deus e, portanto, a nossa vocação cristã para a santidade em cada momento. Como era tocante a alegria que São José Maria transmitia a muitos doentes graves quando lhes lembrava: Deus agora lhe pede que santifique a sua vocação de doente, e os ajudava a ver que o Senhor contava muito com eles, como um tesouro, como uma poderosa fonte de energia espiritual para o bem da Igreja e do mundo, só pelo fato de aceitarem e oferecerem a Deus, com amor, o seu sofrimento, a sua união à cruz de Cristo. Dizia ele em São Paulo, em junho de 1974, que a circunstância de se estar doente não limita as possibilidades de ser santo e de fazer apostolado. Padre, eu estou doente. Por isso mesmo, os doentes são filhos de Deus amadíssimos, têm mais ocasiões que ninguém de oferecer ao Senhor 1000 coisas, de sorrir, e recomendava a seguir os anos em que sofreu de uma diabetes grave. Referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, dizia: Conheci um pobre homem, um pecador, que durante 10 anos esteve diabético, muito doente. Podia morrer de um momento para o outro. Quando sorria, e sorria quase sempre, custava-lhe muito, mas é preciso sorrir, é preciso tornar a vida amável aos outros. Só com isso você atrai as almas. O momento mais grave dessa sua doença deu-se em Roma, em abril de 1954. Naquela época, os alunos do Colégio Romano da Santa Cruz, Centro Internacional de Formação do Opus Dei, convivíamos com ele e o víamos quase todos os dias. A sua fé, o seu espírito de oração constante, a sua doação incansável, o seu esquecimento próprio, mesmo quando estava exausto, a vibração com que falava de Deus, o carinho com que sempre nos acolhia, a solicitude por todos e cada um, éramos mais de 100. Tudo isso ungido por um sorriso sereno, arrastava-nos para Deus e para o desejo ardente de dar a vida para servir a Igreja e as almas. Estas eram as virtudes de um santo limitado. Limitações? Não, definições. Exatamente como os limites de um terreno definem o que se pode fazer nele. E, mesmo que seja pequeno, lá se pode erguer um monumento genial de arquitetura ou um jardim de beleza única que imortalize o Criador.